E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Para voltar com o quadro que estava parado há um tempinho, porque basicamente eu estava sem tema para fazer e não tinha pensado mais nele, mas enfim, que é o Desmistificando Mitos, né? Eu trago aqui alguma coisa que é meio que talvez uma verdade que não é absoluta, que é muitas vezes reverberada e não é certa, ou uma opinião impopular que a gente tenta mudar, enfim, sei lá. E vai tentar dar o lado contrário, mostrar o outro lado da situação, né? Hoje é para falar sobre o André Felipe, o André Balada, como você preferir, mas aqui no Santos era só André, né? Que anunciou a aposentadoria, acho que oficialmente, né? Deu uma entrevista no GE, eu vi logo cedo de manhã no Instagram do GE, né? E ele falou da minha primeira entrevista como ex-atleta mesmo. E aí tinha muitos comentários, né? Depois o Santos postou lá que, sempre menino da Vila, enfim. E muita gente falando, o Neymar deu uma carreira para esse aí. Eu não acho que o André foi nenhum craque e tal, mas falei, poxa, aí acho que é um pouco injusto também, né? Será? Ou não? Ou eu estou sendo enganado? Vamos ver isso aqui hoje. Só rapidinho antes, aquele vídeo do Soteldo ainda nem parei para ver os comentários todos, tudo certinho, mas muita gente lá comentando as suas opiniões. E eu até já aproveito para agradecer, claro, e pegar os comentários. Eu vou fazer um vídeo em uma segunda parte ainda e até uma terceira, só que mudando um pouquinho o direcionamento, né? O terceiro principalmente, mas o segundo vai ser meio que com a opinião de vocês aí para ver como o pessoal ficou dividido. Mas enfim, vai ficar provavelmente pro domingo, não sei. Amanhã tem jogo importante no Paulistão Sub-17, então né, tem coisas na frente aí, mas a gente vai levando e vai fazendo, não tem problema não. Sobre o André, vamos lá, vamos fazer um vídeo sobre o André que ele surge na Cabo Friense, né? O Santos contrata ele para a base ainda, né? Daqui, né? Ele vem para o Sub-20 e joga no profissional a primeira vez em 2009, né? Ele chega em 2008 no Santos, mas só na base mesmo. Em 2009 ele sobe, atua em algumas partidas e a partir de 2010 aí que realmente joga, né? E por mais vezes e tudo mais. Depois é vendido para o Dinamo de Kiev, né? Mas aí eu aproveito para pegar aqui. O André que chegou a jogar 4 vezes pela seleção brasileira, tá? Eu não lembrava, só lembrava de daquele contra a estreia do Mano Menezes, né, contra os Estados Unidos, que o Brasil vence por 2-0, um gol, inclusive acho que é do Neymar de cabeça, mas, tem aqui a lista, olha só, foi em 2017 uma vez, não, foi 17, esquece, foi entre 2010 e 2011 todas as vezes, 2 vitórias e 2 derrotas, o Brasil venceu os Estados Unidos por 2-0, essa foi a estreia, né, depois uma vitória sobre a Ucrânia também por 2-0 e depois 2 derrotas, uma para a Argentina por 1-0, e outra para a França também por 1-0. Esse da França talvez seja o que o Hernanes é expulso, dá um pontapé no Benzema, parece um doido do nada, sei lá, enfim. Mas então, voltando, o André sobe em 2009, né? Em 2009 ele só atua em 10 jogos, né? 1 pelo Paulistão e 9 pelo Brasileirão. E fazendo já 2 gols, né? Ele faz os primeiros 2 gols dele como profissional, um contra o Fluminense, né? De cabeça na Vila, assistência do Jorge Lucas, que inclusive dá 2 assistências naquele jogo, outra pro Paulo Henrique Ganso. E depois ele faz um gol aquela derrota pro São Paulo, que a gente perde de 4-3 na Vila, não sei se vocês lembram. Que até o Santos estava sem perder, há muito tempo já do São Paulo na Vila, e aí aquela partida lá entregou. Eu tenho muita raiva desse jogo, não sei porquê. A gente tomou até o gol do Rogério de falta também, enfim. Mas o André fez gol naquela partida. E aí, repito, eu estou em 10 jogos naquela temporada. Até eu vou olhar aqui o do Paulista. Deixa eu ver se eu acho rapidinho, para ver qual foi. E foi contra o Mojimirim, uma vitória por 3-0. Ele entra e joga por 11 minutos. Não lembro desse jogo. 3-0 contra o Mojimirim, mas enfim. Depois no Brasileirão, os jogos são contra o Goiás, o Internacional, o Fluminense que ele faz o primeiro, contra o Botafogo, depois contra o Vitória, contra o São Paulo, Flamengo, Internacional e Cruzeiro na última rodada também, que ele atua 45 minutos. Enfim, a gente depois passa para 2010, que foi quando realmente acho que esse gol lembrei agora que esse 3-0 do Mojimirim é o primeiro gol do Neymar, né? O jogo do primeiro gol do Neymar como profissional, é verdade.
A gente passa para 2010, que aí realmente o ano, talvez o grande ano da carreira do André, acho que a gente pode dizer assim, apesar de ter tido outros bons e eu vou chegar lá. O André começa como titular naquele time do Dorival Júnior, até algumas partidas vai para o banco e tudo mais, né? Mas no final ele termina o ano, ele nem termina o ano na verdade, né? Porque se vocês lembram, ele estava com uma questão de renovar o contrato, o Santos demorou para renovar, quando foi renovar o empresário dele pediu mais, e ficou naquela de vai, não vai, vai, não vai. E ele até falou isso, acho que foi no Podpah, né, o podcast, que ele recebia na época 15 mil, né? Mesmo 7 mil, não. Acho que foi com os gatilhos, chegou a 15 mil. Os gatilhos eram tipo, fazer 5 gols, depois fazer 10, não sei o que e tal. E aí ele chegou em 15 mil, ele falou, quando ele ganha a Copa do Brasil, né, ainda estava em 15 mil, e aí o Santos foi renovar, o empresário queria mais, enfim, toda aquela coisa. E aí ele foi vendido pro Dinamo de Kiev. Então ele faz meia temporada no Santos e ele faz 26 gols em 41 jogos, que é um número bem bom, tá? Tipo, bem decente mesmo. Eu queria até abrir aqui pra... pronto. Não dá pra ver os jogos que ele fez os gols no Gol. Tem dados bem precisos. Mas enfim, não dá pra falar os jogos certinhos, mas pelo Brasileirão ele só joga 9 vezes, porque ele sai no meio do ano, né? Faz 5 gols em 9 jogos do Brasileirão, faz 8 gols em 11 jogos na Copa do Brasil, que a gente é campeão, saudades daquele título, e faz 13 gols em 21 jogos no Paulista. Ele é muito importante na fase decisiva do campeonato, né? Que ele faz gol na semifinal contra o São Paulo, né? Que a gente vence por 3-2 a ida. A volta é um 3-0, né? Na Vila, que o Santos domina completamente. Mas ele faz um gol na ida da semifinal e faz um gol na ida da final também, né? O Santo André abre o placar, né, no primeiro jogo, e o André que faz o gol do empate. Depois o Wesley, que até estava suspenso para o segundo jogo, né, faz 2 gols e decide. Então foi importante o André na fase decisiva. Acabou que ele nem entrou para a seleção do campeonato, mesmo sendo o vice-artilheiro do Santos. Ele terminou com 13 gols, Neymar com 14. Só que na artilharia do campeonato, o Ricardo Bueno, do Oeste, tinha ficado na frente dele, e o Rodriguinho, né, que estava na época no Santo André. O Rodriguinho, que inclusive entra até na seleção do campeonato como centroavante. O André não, o Rodriguinho tinha feito 15 gols. Mas, enfim, e aí na Copa do Brasil também, o André teve gols importantes e tudo mais. E na Copa do Brasil também foi importante, né? Ele termina como vice-artilheiro do geral, né? Que o Neymar foi artilheiro com 11 gols. E o André ficou em segundo junto com o... Caraca, eu não abri aqui pra ver. Mas, se eu não me engano, foi com o Jonas, do Grêmio. Acho que foi, o Jonas do Grêmio também tinha feito 8 gols. Acaba que o Ganso é eleito craque da competição, só de ser campeão, enfim. E aí o André tem toda a questão da renovação e é vendido, né? E aí, depois disso, ele roda pela... Não pela Europa, né? Falar como se ele tivesse jogado em vários clubes, não. Ele passa pelo Dinamo, depois o Bordeaux e volta para o Atlético Mineiro, né? E aí no Galo em 2011 ele não vai... ele acaba voltando do Dinamo, não vai tão bem, né? Faz alguns golzinhos, mas no ano seguinte, 2012, ele até engrena mais, né? Faz um campeonato mineiro bem bom, com alguns gols também. Inclusive, termina como campeão, né? O Atlético é campeão mineiro de 2012. E aí depois ele veio para o Santos, joga a Recopa, é campeão também e tudo mais. E aí já não teve talvez um grande ano assim, mas no final, dividido entre Santos e Galo, né? Terminou com 21 gols em 45 jogos também. É um número razoável aí, né? Mas ele brigava mais pela titularidade, né? Brigava pela titularidade com o Miralles, né? O argentino Miralles. E às vezes o Miralles era titular, às vezes ele, enfim. E aí depois, né, já para 2013 ali, já foi... caiu o nível, acabou saindo pro Vasco, enfim, né? E depois, eu nem vou ficar passando ano a ano a carreira dele, é só destacar que ele teve alguns anos, né, que realmente tiveram, chamaram a atenção, acabou indo para a Europa depois, né, enfim. Tipo no Sport, em 2015, né, é um ano que ele faz bastante gol, e tanto que antes o Corinthians contratar ele, né, aí depois ele vai para a Europa e na volta para o Sport também. Eu vi ele falando já, acho que foi na própria entrevista com o Podpah, que ele gostou muito do tempo no Sport, principalmente na volta, né, em 2017, que aí ele é campeão pernambucano também, e fez ali bons números também, né, teve bons números no geral. Em 15 pelo Sport, por exemplo, ele termina com 20 participações em gols, né, 14 gols e 6 assistências em 34 jogos, é um número bem bom. Na volta dele já não é tão produtivo, né? Joga, se bem que até olhando aqui ele faz 27 gols em 67 jogos, também é um número alto, né? Enfim,
E ele acaba rodando depois pelo Grêmio, volta para a Europa, vai para a Turquia, para Ponte, no final da carreira agora, foi para a Rússia antes de ir para Ponte, enfim. E aí, passar pelos títulos rápido, o André foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana aqui. Aí no Galo, como eu falei, foi bicampeão mineiro, ganhou a Copa do Brasil lá também, outra Recopa também lá em 2014, foi campeão pernambucano pelo Sport, campeão estadual também no Grêmio, no Cuiabá, enfim. E como a gente poderia falar de... Tinha uma expectativa maior? Talvez. Eu particularmente não achava o André um grande craque, repito, já falei no começo, em 2010, mas achava ele um cara que sabia se colocar no lugar dele, de um cara que pegava o rebote, de estar bem posicionado para receber uma bola aérea, que mesmo ele não sendo tão alto, era razoavelmente decente nesse quesito, nesse fundamento. E, enfim, no geral, acho que a minha conclusão é que o André é um bom atacante, que sabia que não era nenhum craque, não era nenhum gênio da grande área, não era nenhum Romário, e no final fez uma carreira interessante, passando por aí grandes clubes, tendo alguns títulos e tudo mais. Talvez a expectativa de ter guardado quase 30 no ano de estreia, mas num time que funcionava muito bem, tinha um ataque que funcionava muito bem, era muito poderoso, né? E tinha jogadores que, claro, facilitavam muito para ele. Mas, enfim, terminou a carreira com 160 gols, o André em 540 jogos, também não é uma grande média assim, mas, enfim, guardou seus golzinhos, né? No geral, acho que o Neymar não deu uma carreira para o André, porque ele conseguiu demonstrar em outros lugares, como eu falei, no Galo, no Sport, principalmente, onde ele teve boas fases, até no Vasco ele teve uma fase razoável também, né? Não foi das melhores, mas guardou os golzinhos lá, né? Enfim. Então, acho que o Neymar não deu uma carreira para ele, mas ajudou a alavancar, talvez. E acho que, no geral, era um centroavante decente o André, sim. Claro, teve a questão toda folclórica agora na passagem dele pelo América do Rio de Janeiro, né, e tudo mais, mas que acabou nem resultando no acesso também, por exemplo, do América para a primeira divisão carioca. É isso. O que você achava do André? Comenta aí. E como eu falei, amanhã a gente volta sub-17, final de semana eu vou fazer a continuação do assunto do Soteldo e tudo mais. Valeu!